5 anos. De 5 meses, Eliette, e a Alma 2 a 5 anos, perdão. Tempo frio agora vai aumentar bastante as crianças com tosse, não é mesmo? Então, é um tema que vai criar uma expectativa para que a gente possa também poder responder, né? Esperamos que a gente possa ajudá-los a compreender um pouquinho mais sobre esse tema. Bem, pessoal, a gente já vai conversando um pouquinho, para as pessoas assim que chegar, a gente já começar a nossa aula, tá bom? Renata, boa noite. Nós vamos começar a nossa aula falando sobre a tosse aguda. É um tema que abrange várias possíveis causas que manifestam com tosse. E manifesta em todas as idades de forma bastante diferente. Hoje é um tema que foi trazido para a gente por muitos pais e cuidadores, então nós estamos colocando hoje como um segundo tema de nossa live. Em breve teremos uma nova live com um tema que também palpita muitas dúvidas, que é a febre. Ok? O pessoal está entrando. Boa noite, Silvia. Bem, pessoal, sou o doutor Zé Roberto, sou médico pediatra há 30 anos. Eu lido com crianças e de saúde há bastante tempo. Nós estamos observando que na nossa prática diária, nesse tempo de 30 anos, muitos pais têm muitas dúvidas e preocupações que muitas vezes não conseguem sanar, né, ali no atendimento, geram dúvidas e muitas vezes os pais procuram Google, procuram algum meio de informação e que muitas vezes não conseguem ser sanadas. E isso acabou criando uma expectativa nossa de tentar suprir essa expectativa dos pais, criando algum material que lhes deixasse algum conteúdo que pudesse tirar e minimizar as dúvidas. Então, hoje, nós estamos lançando esse projeto, aliás, esse mês, perdão, que nós já começamos faz 2 semanas, e anunciamos na primeira live. Hoje, vamos falar sobre um segundo tema, que é bastante importante na vida dos pais, e que nós temos bastante conteúdo no material que nós estamos lançando, que é o Manual das Crianças. Vamos começar, então? Eu vou abrir aqui. Pessoal, eu só pediria a vocês que anotassem as dúvidas que, caso surjam, para que nós respondêssemos no finalzinho da aula, tá bom? Boa noite, Luciana. A neném dela está com 8 meses e está tossindo bastante. Bastante criança nessa época, né, gente? Então, vamos começar? Nós vamos apresentar o tema, falando sobre o que é a tosse, por que a tosse acontece, os tipos de tosse e algumas doenças mais frequentes na criança que apresenta com esse sintoma, tá bom? E depois nós vamos abrir para as perguntas e respostas que a gente vai dar, tá bom? Gente, o tempo mais ou menos da nossa aula vai ser de 30 a 40 minutos. Então, a gente vai deixar para finalzinho a gente responder e aí tentar sanar o maior número de perguntas, tá bom? Então, anota aí que a gente vai responder rapidamente, ok? Vamos começar, então? Bem, meus queridos, então, o nosso tema de hoje, as principais causas de tosse aguda na criança é um sintoma que só perde para a febre como o mais importante sintoma de manifestação dos problemas de saúde na criança, principalmente no período do inverno, onde aumenta o número de crianças com sintomas de tosse, causado por vários problemas de saúde. Mas o que é a tosse? A tosse, meus queridos, é um movimento que o organismo promove para fazer uma expulsão violenta do ar de dentro dos pulmões para fora, passando por todas as vias respiratórias e saindo pela boca e produzindo, em consequência, um som que todos já percebem. No entanto, o som da tosse ele é de diferente timbre, diferentes sons percebidos pelas pessoas, porque elas têm origem diferente. É o que nós vamos ver daqui para diante.
Mas por que acontece a tosse? Por que ocorre a tosse? A tosse ali, meus amigos, não está ali à toa. Existe todo um processo que faz com que o organismo promova esse mecanismo de resposta que nós conhecemos como tosse. Então, quando a pessoa tosse, ela está fazendo um movimento de expulsão do ar dos pulmões para fora, eliminando alguma coisa que está nas vias respiratórias, causando algum incômodo, fazendo com que o organismo processe isso de forma necessária e elimine aquilo que está causando. Então, a tosse é um mecanismo de defesa, é um mecanismo que faz com que haja uma limpeza das vias aéreas e, ao mesmo tempo, não deixa com que algumas substâncias, corpo estranho, fumaça, alguns produtos que causam alergia ou reação inflamatória nas vias respiratórias sejam protegida por esse mecanismo. Então, a tosse, além de limpar as vias aéreas, através da expulsão do ar, ele protege contra a invasão dessas, vamos dizer assim, desses agentes, né, que podem ser agentes infecciosos, como vírus, bactérias, que na faixa de idade da criança é o principal fator que desencadeia a tosse, e, ao mesmo tempo, a tosse vai significar, para nós e para os profissionais de saúde, um sintoma que está sendo manifestado por conta de uma causa que determinou aquele processo que desencadeou a tosse. Então, eu não tenho que olhar a tosse simplesmente por a pessoa estar tossindo. Em si, tem que ter um entendimento do que está causando essa tosse. Porque a tosse, por si mesmo, ele está fazendo um processo para o organismo ser protegido, para as vias aéreas ser limpas, mas, ao mesmo tempo, ele está representando, ele está sendo uma manifestação de uma doença. Olhando pelas vias respiratórias, agora vamos conhecer um pouquinho de anatomia, viu? Não é só médico, não. Todos vão ter um pouquinho de noção hoje. Temos o nariz da criança, né? Por onde entra o ar. Atrás do nariz existe um espaço aéreo onde o ar passa, e nós chamamos de seios da face. É um espaço preenchido de ar. E através desse espaçozinho que o ar do ambiente que nós respiramos, ele entra e ele é filtrado, ele é umidificado e é limpo ali. A partir desse momento, ele passa por trás da garganta, ali onde nós chamamos de faringe, estão todos vendo? E, em seguida, nós temos a laringe. É na laringe que nós temos a corda vocal, onde o ar passa e, na volta, quando a gente espelha o ar, é que o som sai. Então, uma tosse, com algum tipo de ruído afetando essa parte, ele vai ter um timbre, né? Vai ter um som característico. O som de algo que vai estar no nariz vai ter um outro timbre. Quando a gente segue pelas vias respiratórias mais abaixo, passando pela laringe e descendo pela árvore respiratória da criança, nós temos a traqueia, que é esse espaçozinho cheio de arcozinhos. E depois ele passa e entra nos pulmões, onde ele se torna os brônquios. Todo mundo fala, tem ar nos brônquios, a criança está com bronquite. Então, é nesse espaço que é os brônquios das crianças, tá? Que entra dentro dos pulmões, fazendo uma árvore, parecendo uma árvore em sentido inverso, né? Onde tem as folhas, e essas folhinhas são os espaços que nós chamamos de alvéolos, e é por onde o ar chega e depois vai para a corrente sanguínea espalhando por todo o organismo da criança, o oxigênio que chega lá. Então, o oxigênio que passou do nariz e chegou até os pulmões, ele tem que passar por todo esse espaçozinho aí, limpo, né? Sem impurezas. Quem que faz com que isso não aconteça? A tosse. Quando houver alguma coisa querendo invadir a área respiratória da criança. Compreenderam? Vamos seguir. E um dos agentes que mais causa irritação nas vias aéreas das crianças são os agentes virais e bacterianos. No ar em que exista, ou no ambiente próximo da criança, que exista bastante vírus circulando, esses vírus vão penetrar principalmente dentro do nariz, pela boca e alguns até através dos olhos da criança, chegando, então, às vias respiratórias, o nariz, lá a gargantinha, os brônquios, né, e até os pulmões.
Mas, e chegando em casa, e chegando até os pulmões, ali ele provoca toda uma inflamação, né? Então, na via respiratória da criança, ele precisa ter um mecanismo de proteção para que isso não aconteça. E um dos mecanismos que promove a proteção, que não deixa os agentes virais, bactérias, chegar até lá embaixo, é a tosse. Então, a gente tem que ter um olhar para a tosse com um mecanismo de defesa do organismo, e não de algo ruim, né? Só que a tosse, quando ele é persistente, quando ele está presente com uma certa frequência, é algo que está invadindo o organismo da criança. Então, eu preciso saber eliminar essa causa. Eliminando a causa, essa tosse tende a desaparecer. E essa tosse está aí. Ela está eliminando, através desse mecanismo, uma série de gotículas, que é o expelir, ele libera todas essas partículas que nós estamos vendo aí, está cheio de vírus, está cheio de bactérias. E ele chega ao ar a uma certa distância, a uma distância de em torno de 1 metro, 1,5 metro, e se for com bastante intensidade, até 2 metros. Pessoal, eu preciso que vocês desliguem um pouquinho o microfone para a gente... Então, vamos seguir. E o que acontece lá no pulmão quando o vírus entra? Ele causa uma inflamação. Lembra do dedinho inflamado? Alguns já vão lembrar, né? Fica aí, ó, inchado, vermelho, e parece uma secreçãozinha amarelo, né? Amarelado, perdão. Então, esse processo de inflamação, ela acontece dentro do organismo também. Então, lá os brônquios, a garganta, o nariz, a laringe, ele vai ficar inchado, ó, o dedinho está inchado, vai ficar vermelho, né? E vai ter um pouquinho de secreção. Essa secreção, lá no pulmão, nós vamos chamar de quê? De catarro, de secreção, né? Mas como é que eu identifico isso? Através da manifestação da tosse. Quando não é tosse, você tem uma coriza, né? Você tem um espirro, todos são mecanismos de liberação do vírus, tá bom? Gente, voltando a essa imagem que nós temos lá das vias respiratórias da criança. Cada ponto redondinho amarelo desse que eu coloquei, ele apresenta uma localização do catarro. Então, lá no nariz, lá no seio da face, quando o vírus entra, inflama, ele vai produzir aquele catarro, graças à inflamação, né? Então, a bactéria, o vírus que vai entrar nesse espaço, ele causa uma inflamação. A inflamação vai causar inchaço, avermelhamento e secreção, catarro. Se for nesse espaço que nós chamamos de seios da face, qual o nome que a gente vai dar? Sinusite. Se vai ser só atrás do narizinho, lá na ponta, o entorno, ele vai inchar, vai ficar vermelhado e vai ficar com secreção. Então, a gente vai chamar de resfriado. Se for atrás da garganta, vai fazer uma faringite, né? Se for na laringe, vai ter catarro na laringe, vai inflamar, vai ficar vermelho, vai ficar inchado e vai causar a laringite. Se essa inflamação acontecer um pouquinho mais embaixo, vai ser uma traqueite, uma laringotraqueite, que às vezes se soma junto, né? Se descer um pouquinho mais, lá nos brônquios, a gente vai chamar de bronquite. Tudo apresentando o quê? O inchaço, a inflamação e a secreção ou catarro. Então, catarro no pulmão, lá nos brônquios, ele vai ter um ruído, né? Provocado durante a tosse. Se for na laringe, ele vai ter um som também. Durante a passagem do ar, durante a tosse, ele vai ter um ruído. Se for no nariz, vai ser um outro ruído. Então, esses ruídos, durante a tosse, e a forma como a tosse vai manifestar, eu vou identificar, vocês vão saber, que existe uma causa da tosse localizada em uma das partes das vias aéreas. E é nisso que eu preciso saber, o médico precisa saber, e vocês vão saber a partir de agora, para saber o que fazer, e não simplesmente fazer um remédio para tosse. Compreenderam? Vamos seguir. Anota aí as perguntas que nós vamos responder no final, gente. Então, quando o vírus, a bactéria entra no nariz, ele deixa aquele inchaço ali, ó. Fica inchaço, com inchaço, fica vermelho e começa a criar secreção, catarro, né? O catarro que desce pelo nariz na parte da frente, ele vai causar coriza,
ou os espirros, né? Olha a quantidade de catarro que às vezes é produzido. E aqui um detalhe, o catarro que é produzido atrás do nariz, porque entrou um vírus, uma bactéria e causou inflamação, esse catarro pode ser tanto para a frente do nariz, escorrendo com uma coriza que a gente percebe, né? Mas nem sempre eu vejo. Às vezes o nariz entope, que fica bem inchado a parte de trás, não passa quase nada, só que o catarro ele vai para trás do nariz, escorrendo, tá vendo ali? Então esse catarro, ele também vai produzir tosse, compreende? Se ele desce um pouquinho mais, ele vai ter uma outra forma de manifestação de tosse, e é isso que a gente precisa e vai identificar. Então, meus amigos, tosse, ele tem uma forma diferente de manifestar. Todos devem ter percebido, meu filho está com uma tosse seca, ele está com tosse produtiva. Nossa, mas a tosse é rouca. Nossa, ele está vomitando depois de tossir. Então, hoje, nós vamos identificar esses tipos de tosse. Tosse seca. A tosse seca, ela já está falando. O que é seca? Não tem catarro, não tem umidade. Então, a tosse, aquela tossezinha chatinha, sequinha, não houve barulho, é só tosse, tosse, e pronto. E aqui aparece muitas vezes de forma esporádica, ela não é muito persistente, ok? A tosse produtiva. A tosse produtiva a gente vai ver muito em crianças pequenas, porque elas costumam acumular muito catarro nos brônquios. Então, é uma tosse que a gente ouve catarro, barulho. Já entrou, foi? Gente, abaixa o somzinho, desliga aí para a gente, tá bom? Para a gente poder fazer com que todos ouçam a nossa palestra. Então, tosse produtiva é uma tosse com catarro. Dá para ouvir até distante, e não só pelo teto do médico. A criança tosse, eu percebo o ruído no pulmão, que está ali nos brônquios, tá? Ou na laringe. É o tosse encatarrada. E essa é a tosse rouca. Consegue perceber? Alguns chamam de tosse de cachorro. Em alguns lugares, parece chamam de tosse de foca, porque tem esse timbre mais grave, né, da voz, e durante a tosse, às vezes a criança tem esse som característico. Essa tosse rouca é uma tosse de processo inflamatório com sem catarro que produz na região da laringe. Então, já começo a identificar que esse processo inflamatório que está causando a tosse rouca, ela está localizada na laringe. Quando eu percebo essa tosse rouca, eu vou pensar num processo de inflamação na laringe. Ok? Então, vamos seguir. A tosse espasmódica, muitos já devem ter percebido, mas não identifica sempre pelo nome. A espasmódica é aquela tosse que tosse, 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 tosse. É uma coisa que estala no ar, né? Com ou sem catarro, ela tem uma tosse que estala no ar. E ela é, muitas vezes, uma tosse seguida, né? E ela, muitas vezes, cansa. Às vezes, dá uma sensação de dor no peito, de pressão, ou de cansaço, ou falta de ar. Depois a gente vai identificar quais as causas que produzem esse tipo de tosse, tá bom, gente? Vamos caminhando. Tosse paroxística, alguns talvez não tenham visto, mas é uma tosse que é característica daquela tosse ofegante, aquela criança tosse, 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 e parece que vai faltar o ar. Tem criança que, de fato, falta o ar. Fica roxa de tanto tossir, porque é uma tosse tão seguida, que a gente chama de acesso, que às vezes, muitas vezes, termina em vômitos, ou em falta de ar, ou em fadiga, né? Algumas crianças têm até um chamado guincho, né? Para poder puxar o ar que faltou, tá bom? É uma tosse, muitas vezes, representando algumas coisas que é bastante angustiante por um processo inflamatório na área respiratória. Já vamos falar quais as causas, tá bom? E existe a tosse que chama de emetizante, que os médicos chamam de emetizante, mas como que a gente vai entender? É aquela tosse que provoca vômitos. A criança tosse, tosse, tosse e vomita. O que ela vomita? Catarro. Muitas vezes a gente vê em crianças pequenas, porque a criança pequena, ela não consegue expelir o catarro como na criança maior. O que acontece na criança maior? Ela consegue puxar o catarro e botar para fora. Na criança pequena, ou ela engole esse catarro, ou ela vomita. Isso acontece muitas vezes à noite e às vezes pela manhã, tá? Ou quando é uma tosse seguida e às vezes a criança está com muito catarrozinho e acaba vomitando,
ok? Vamos agora entrar em algumas doenças mais frequentes, e vocês vão ver que são mais frequentes realmente agora no inverno, que provocam as tosses, tá bom? Agora vamos identificar alguns problemas de saúde. Vocês vão estar identificando agora. Resfriado comum. Todos já tiveram resfriado e estão vendo nos seus filhos a presença de manifestação de sintomas de resfriado. Quais são esses sintomas? É a tosse esporádica, aquela tosse que de vez em quando aparece, vem com o nariz entupido e a criança tosse. E a tosse, às vezes, tem secura, ela não tem catarro às vezes, mas é uma tosse que piora ao deitar. Só que a tosse vai começando a ficar barulhenta, produtiva, com o passar dos dias, de acordo com o aumento da produção do catarro, se eu nada fizer. Porque o organismo, ele tenta se virar. Uma das coisas que ele se vira, para que a bactéria vírus não entre no pulmão, né, um órgão nobre, é produzir o catarro, como nós falamos lá atrás. Então, na tosse seca, que começa a criança botar o catarrozinho, ou alguma irritaçãozinha provocando essa tosse, ele já começa a eliminar o vírus dessa forma. Mas se não conseguir o suficiente, com o passar das horas e dias, o catarro vai começar a produzir e a tosse vai virar uma tosse produtiva. E essa tosse seca, como a tosse que viraram depois, no resfriado ela vai piorar quando a criança deita. Por quê? Porque o catarro que está aqui no nariz, ele vai cair para trás do nariz, lá na garganta, quando estiver deitadinho. E esse catarro, quando a criança deita, provoca tosse ao deitar. Então, as crianças vão piorar ao deitar quando tiver com resfriado. Não é só no resfriado, mas é uma característica de quem está com resfriado, tá bom? E o que chama atenção do resfriado? A criança espirra bastante, tem muita coriza, né? É o corrimentozinho clarinho do nariz e chama de coriza. É o organismo tentando se proteger, se defender. Então, ele produz coriza, ele espirra, bota para fora o vírus, ele provoca tosse, tá? E, muitas vezes, quem tem resfriado também vai ter o nariz entupido, vai ter um pouquinho de dor de garganta, mas não fica tão indisposto quanto em outras doenças, como a gripe, a pneumonia. A gripe, muitas vezes, nem a criança tem tanta indisposição, nem tanto compromete o apetite, né? Tem a febre muito baixa, ou muitas vezes não tem febre, tá bom? E a imagem da criança, que muitas vezes está o quê? Espirrando. Muitas vezes, por conta da secreçãozinha que está ali eliminando o nariz, tá? Olha a coriza aí do narizinho do neném. Isso aí é muitas vezes presente, aonde? No resfriado comum, tá? Aí, quando você parte para a gripe, quando a criança está gripada, aí a história muda um pouquinho de cenário. Já vem uma criança com tosse com bastante secreção, mas ela, como um resfriado, começa com uma tosse seca, depois ela vai acumulando rapidamente catarro, a tosse também no início é esporádica, depois começa a ficar um pouquinho mais persistente, ela também piora ao deitar, por causa do catarro que desce através da garganta, tem coriza, o nariz também fica entupido, mas na gripe, como é um processo mais inflamatório, graças ao tipo de vírus, a criança vai ter mais incômodo. Então, tem muita dor de garganta, muitas dores pelo corpo, e uma característica dessas dores são dores que não ficam fixas em um local. Às vezes a criança vai reclamar de dor nas costas, dor nas pernas, dor na nuca, dor na cabeça, né? Elas não ficam localizadas, mas são muito presentes na criança com gripe, não só na criança. Uma coisa que chama também muita atenção na gripe, a pessoa fica com muita indisposição, até porque às vezes confunde com dengue, quando dá aquelas dores no corpo, aquela indisposição, né? Muitas vezes a pessoa não sabe diferenciar se é uma gripe ou uma dengue, né? Mas uma coisa que é interessante para a nossa aula de hoje, na dengue não tem tosse, não tem catarro. Onde vai ter catarro? Na gripe, ok? Febre, na gripe, como na dengue, a febre tem uma temperatura média a uma febre alta, principalmente nas 48 horas da gripe, tá ok? Dor de cabeça e muita falta de apetite, ok? Então, uma coisa que nós vamos ver bastante na gripe é um abatimento importante. Olha como a criança está, principalmente no momento que ela tiver com uma febre mais elevada, que você vai ver na criança com gripe, mesmo sendo uma infecção viral, que não vai precisar de antibiótico, mas vai preocupar naturalmente os pais devido ao estado de prostração.
a criança fica com muita secreção, muita congestão, às vezes fica com a carinha inchada, não é mesmo? Tosse, dor de garganta, é aquele incômodo bastante severo, né, a gripe. E não é só criança, né? Adulto fica derrubado. E agora vamos ver uma outra doença, um outro problema de saúde que causa bastante tosse, principalmente nessa época do ano, bastante fria, e que vem de madrugada, aquela tosse rouca, né? Não sei se vocês conseguiram ver o outro áudio, né? Vamos ver se a gente consegue ouvir esse. É uma tosse persistente, às vezes provoca vômito, então a tosse veementizante. Também, como muitas vezes a laringite é causada por vírus, tem catarrozinho, tem coriza, entope o nariz, dói um pouquinho de garganta, tem um pouquinho de febre, né? Também um pouquinho de dor de cabeça e afeta o apetite. Olha o som. Então, é uma tosse rouca, né? Uma tosse que vem com um barulhinho próprio, né? Um som rouco. As pessoas falam, tosse cachorro. Ah, tá com um timbre bastante grave, né? E é assim que é a característica da tosse laríngea, ou de uma laringite aguda. Então, se eu ver meu filho com tosse rouca, parecendo de madrugada, com tosse persistente, eu vou pensar que ele está com laringite. Ok? Vamos seguir, meu amigo. Um outro problema de saúde muito frequente nos bebês, principalmente nos bebês menores de 6 meses, mas pode atingir até os 2 aninhos de idade da criança, é a bronquiolite. E confunde muito a bronquiolite e resfriado, por quê? A bronquiolite, ela se apresenta com 3 fases, tá? Então, na primeira fase, acontecendo nos primeiros 3, 5 dias da doença, a criança vai ter Doutor José? O som está desligado. Não desligou. Não estou conseguindo ouvir. O microfone desligou. Ficou mudo. É o seu mesmo. Vê se... Ficou mudo mesmo. Desculpa, viu? Agora voltou. É isso. Estão me ouvindo? Sim. Ok, vamos seguir então. Tosse, então, na primeira fase da bronquiolite, tá? Nos primeiros 3, 5 dias, a criança vai ter sintomas muito parecidos com o de resfriado, tá? Nessa fase de idade, resfriado e a fase inicial da bronquiolite, é muito comum as pessoas confundirem. Só que acontece, a criança começa a ficar mal-humorada, começa a ter mais tosse, e em seguida, depois dos 3 a 5 dias, a criança começa a ter uma tosse mais persistente, mais incômoda, às vezes chega a vomitar, chega às vezes a ser paroxística, né? Aquela tosse em acesso, a criança às vezes fica fatigada, não consegue mamar, né? Começa a aparecer nessa fase o chiadinho no peito da criança, e algumas crianças, não são todas, começam a apresentar sinais de falta de ar. A respiração fica acelerada e ela fica cansada. Isso só acontece na bronquiolite, na segunda fase da doença. Então, nessa fase da doença, a criança começa a ter sinais de falta de ar, aumenta a frequência respiratória e começa a ficar cansadinha, né? Deixa eu ver. Ok? Então, a criança, nessa segunda fase, eu estou vendo a criança cansada, respirando acelerado, e isso é característico da criança com bronquiolite. É uma tosse espasmódica, seguida, frequente, cansa a criança de tanto tossir, e às vezes vem acesso, principalmente quando está com excesso de catarro no peitinho dela, que ela não consegue eliminar, algumas vezes acaba eliminando por vômito. O chiadinho no peito, então, nessa segunda fase, aparece, porque inflama os brônquios da criança, na parte menor, que a gente chama de bronquíolos, e a falta de oxigênio acaba acarretando sinais de falta de ar, como esse que nós mostramos agora. Em seguida, entra uma terceira fase, em que há manutenção da tosse, só que ela vai amenizando, sendo mais esporádica.
mas mantendo ainda uma piorazinha à noite, seguindo aí por 1 a 2 semanas de tosse. Então, meus amigos, criança pequena de 6 meses de idade, né, ou nos seus primeiros 2 anos, no primeiro episódio de tosse, chiado no peito, tendo 3 fases de evolução, uma segunda que é uma fase que piora a tosse, tem chiado no peito e pode ter sinais de falta de ar, é um quadro característico de bronquiolite, ok? E que manifesta com muita tosse. Um outro quadro de tosse, que é muito frequente nessa época do ano, nas crianças que já estão apresentando recorrência de tosses frequentes ou tosses prolongadas, chiando o peito e produzindo muito catarro, são chamados bebês chiadores. Esses bebês chiadores, depois de ter apresentado lá seu primeiro episódio de bronquiolite, né, sua primeira manifestação de tosse chiado, ele agora vai ter uma recorrência desse quadro, com característica diferente, ele já não tem 3 fases, ele às vezes já começa a tossir, já começa a chiar, e muitas vezes desencadeada por quê? Por uma gripe, um resfriado que a criança pega, ou com uma pessoa que está doente, ou um amiguinho que está doente, tossindo, ou irmãozinho que está gripado, e a criança começa, ao desenvolver uma gripe, ele piora esse processo inflamatório que já existe no pulmão, e começa a ter tosse com catarro, que a gente chama de tosse produtiva, uma tosse mais persistente, espasmódica, e às vezes é uma tosse com acesso, chegar até vomitar, ficar fatigada. Tudo isso piora à noite, né? Para a loucura dos pais. E essa criança, o bebê chiador, então, ele vai ter os chiados frequentes, vai ter umas crises frequentes, e aí os pais vão ficar desesperados, porque meu filho nunca melhora da tosse, está 1 mês tossindo, está 3 meses que não para de tossir. É o bebê chiador, meus amigos. Essa condição acontece nas crianças nos 2 primeiros anos de vida. O grande problema desse quadro é quando as crianças, por conta disso, desenvolvem a falta de ar. Faltou o ar, a criança está respirando, que a gente vai mostrar agora, ela está precisando de oxigênio. Se a criança está cansadinha, está faltando oxigênio, ela precisa de oxigênio hospitalar. Então, esses casos, infelizmente, levam à internação. Então, a gente tem que fazer de tudo para que essa criança não chegue a esse ponto, ficar cansadinha para ter que internar. Então, a gente tem que chegar antes, identificar que a criança tem esse problema, e os pais já hoje, já agora, já vão identificar que o meu bebê, ou aquela criança, ou eu ouvi aquele caso, é de um bebê chiador. Se a criança tem manifestações recorrentes, estão muito frequentes, tem que ser feito um tratamento próprio para essa situação, para esse quadro, exatamente para esse processo não estar passando todas as vezes, quase todos os meses, a criança tossindo, né? Tá bom? Gente, um outro caso de tosse que incomoda muita gente. A criança que está tossindo, e tossindo frequentemente, às vezes tossindo por semanas, tossindo por meses, estou dando xarope e não melhora. Quando a gente vai perceber e examinar a criança e ouvir a história dos pais, que é uma situação que, infelizmente, os colegas nem sempre identificam, é a criança que tem rinite, né? Alguns acham, não, meu filho tem uma sinusite. Ele sempre está com o nariz entupido, está com dor de cabeça. Meus amigos, é uma rinite alérgica. A rinite alérgica, quando ele começa a manifestar, ou por conta de uma gripe, resfriadinho que desencadeia o processo, ou quando ele entra em contato com alguma coisa que provoca a reação alérgica, um pólen, um acro, uma poeira, uma umidade, o ar frio, ele começa a ter aquela sequência de tosse. Você deve ter ouvido e percebido isso com tua criança ou com outras crianças, quando isso começa a acontecer. E quando começa a acumular catarro, seja no nariz, lá, né? Quando está só no nariz, a tosse fica mais seca, mas quando começa a vir para a garganta, começar a afundar para a laringe, para os pulmões, a tosse começa a ficar mais produtiva. Então, já vem um catarro aí para ela eliminar. Então, a criança fica pigarreando, fica aquela fungação, né? Por causa da garganta, que está cheia de catarrozinho ali. E, às vezes, fica aquela sensação de dor na garganta. Alguns têm coceira no nariz, coceira bastante nos olhos, né? Às vezes, a coceira nos ouvidos, né? E muitos espirros seguidos. Alguns têm mais entupimento do que espirros, outros têm mais espirro do que entupimento. E muita coriza também é muito comum vir na rinite alérgica, tá? E quando não identificado, quando não faço o antialérgico apropriado,
Dando xarope, o que vai acontecer? De fato, não vai ver melhora. Parece até que, às vezes, dá uma amenizada, mas está sempre ali a criança tossindo com muita frequência e sempre, como? Piorando à noite e pela manhã. Ok? Um outro problema bastante frequente, e aí muitas vezes surge como uma complicação da gripe ou da rinite alérgica, é a sinusite aguda, onde há um processo inflamatório na parte de trás do nariz, onde tem os seios da face, onde deveria ter ar, começa a acumular catarro, e ali cria um meio para as bactérias entrarem e causar todo o processo de inflamação e infecção. E isso vai gerar uma tosse bastante frequente, porque o organismo, como eu falei, ele vai tentar compensar, tentar se proteger, tentar eliminar a bactéria ou o vírus que está ali naquela região. Como é que ele faz? Tossindo, botando esse catarro para fora, né? Só que com ele, muitas vezes, vem outros sintomas associados, e é isso que a gente tem que pensar e identificar. A tosse está ali, não é por acaso, ela está tentando botar o catarro para fora, a criança com catarro, com bactéria nessa região, então vai ter febre, dor de cabeça, né, porque está muito peso ali, muito catarro, o rostinho vai estar inchado, né, as dores de cabeça é muito frequente na região frontal, às vezes tem remelinha aqui no canto dos olhos, a febre já é uma febre de média a alta temperatura, a criança fica prostrada devido à infecção bacteriana que consome a energia da criança, pode ter dor de garganta. Esse é um quadro, então, de sinusite. Diferente da laringite, diferente da gripe, diferente do resfriado, diferente do bebê chiador, porque não tem comprometimento do pulmão, não tem chiado. Ah, mas está tossindo com catarro. O catarro está aqui, ó, atrás da garganta e aqui atrás do nariz. Deitou, esse catarro vai para trás da garganta e a criança não para de tossir, fica todo entupido, sente falta de ar. Ok? Então, o que a gente olha nessa imagem? Do lado esquerdo, eu estou vendo um espaço aéreo cheio de ar, onde normalmente é isso que deveria estar, que é os seios da face, preenchido apenas por ar. Por outro lado, não. Esses seios já estão inflamados, já estão inchados, avermelhados, e presença de catarro, de secreção. E isso pesa, isso entope o nariz, e isso provoca tosse. Então, eu tenho que identificar essa causa e tratar a sinusite. Não vou tratar a tosse, eu vou tratar a sinusite. Não tendo mais sinusite, não tem mais tosse. Ok? Outra causa, gente, muito frequente nas nossas crianças, viu? É a criança com asma. Muitas vezes os pais também não sabem o que é uma asma. E muitas vezes não é identificado no pronto atendimento, porque o profissional, às vezes, não conhece a criança. E a criança já está tossindo o quê? Há semanas, né? E é muito comum na criança menor, eu falo menor, criança a partir de 3 anos. Criança abaixo de 2 aninhos, tá? Ela já é um bebê chiador. Ela começou a ficar maiorzinha, continua chiando o peito, eu vou pensar numa criança com grande possibilidade de ela ser asmática. É uma criança que vai produzir bastante catarro quando é menor, ela tem uma tosse espasmódica seguida, instalada no ar, às vezes, quando é irritada, bastante, às vezes aéreas, ela começa, às vezes, a ter tosse em acesso, sempre piorando à noite. A criança pequena costuma sempre ter bastante catarro, e a tosse, então, é produtiva, ela é persistente. E um detalhe, a criança, na crise de asma, ela vai ter, ao brincar, correr, pular, brincar, ou puxar o ar fundo, é uma característica da asma, esse processo vai provocar tosse. Então, a criança tossindo, correndo, pulando, brincando, se ela tiver em crise, ela vai tossir. Então, ela brinca, corre, e vai tossindo. Olha, por que ela tosse? Porque ela está com um processo inflamatório nos brônquios. Isso é característico da asma. E quando acumula bastante catarro, a criança acaba muitas vezes vomitando. Essa tosse é sempre piorzinha no anoitecer, ao final da tarde para a noite, tá? E ao amanhecer. É característico da asma. Já na criança maior, a asma já começa, às vezes, a aparecer de forma mais súbita. Uma tosse com falta de ar, chiado no peito. A criança maior já fala que tem uma sensação de aperto,
nem sempre é uma dor, é uma sensação incômoda de aperto no peito, a tosse já é persistente, ela tem um chiado no peito, tem uma sensação de falta de ar, principalmente ao saltar o ar, piora à noite, de dia, mas piora também quando ele entra em contato com aquilo que produz a reação alérgica, porque nem todas as asmas, meus amigos, são asmas alérgicas. As asmas se manifestam assim, mas eu tenho asma alérgica e tenho asma que não é alérgica. Todas se manifestam de uma forma muito parecidas. Para saber alérgicas ou não, eu preciso fazer os testes alérgicos que o pediatra vai pedir, ok? Mas a manifestação, para eu entender se é uma asma ou não, são essas. Na criança menor, bastante catarro, de uma forma, manifestação mais gradual. Na criança maior, o quadro é mais súbito, a tosse é mais seca, mas produz bastante falta de ar, com sensação de aperto no peito. E o que é mais preocupante na asma, e o que infelizmente tem acontecido, de chegar muita criança, por os pais não identificarem, tá? Não reconhecerem que a criança está em crise, ela chega com muita falta de ar. Então é o caso, por exemplo, dessa menina de 6 anos de idade, que chegou aí cansadinha, tá vendo as covinhas? Está cansada, está com falta de oxigênio, né? Porque está bastante inflamadinho os brônquios dela, ela está em crise de asma, e ela, infelizmente, a mãe não reconheceu que ela estava em crise. Só percebeu que ela estava com uma tosse muito incômoda, né? E ela tinha essa dúvida, e ninguém tinha sanado essa dúvida para ela, para explicar que a crise de tosse se devia a um quadro de asma. A asma, meus amigos, é uma doença crônica da inflamação dos brônquios, então ela está sempre ali durante muitos meses. Se acontece um fator desencadeante, gripe, resfriado, virada do tempo, um ar frio, né? Ela vai desencadear a crise, e com a crise pode vir com sinais inflamatórios importantes, manifestando tosse dessa forma, chiado no peito e falta de ar, ok? Pneumonia, grande medo dos pais. Como eu reconheço que o meu filho tem pneumonia? A pneumonia, na criança um pouco menor, ela, a maioria das vezes, ela vem com quadro infeccioso gripal, ou daquela criança que está com bastante catarrozinho, aquele bebê chiador, que o quadro está evoluindo sem melhora. Porque o catarro, por mais que ele tenta ser um mecanismo de defesa, ele também acumula bactéria ali. Só que ele acumula bactéria para o organismo jogar para fora. Por isso a tosse. Se esse mecanismo não está sendo eficiente, essa bactéria penetra nos pulmões, lá na parte final dos brônquios, chegando ao alvéolos e causando a pneumonia. Do lado esquerdo de vocês estão vendo uma área esbranquiçada, onde tem a setinha. Aquela área branquinha ali é a condensação, a compactação de um processo de inflamação dentro dos pulmões. E é isso que nós chamamos de pneumonia. Como é que ela se manifesta? Uma tosse com catarro, bastante persistente, às vezes é uma tosse que piora no momento que acumula mais catarro, na época mais fria, final do dia, né? E ela vem com febre média, às vezes uma febre alta, e detalhe, como ela é uma complicação, na maioria das vezes, em criança menor, de uma gripe, de um resfriado, a doença vem com uma febre já de 3, 4 dias, e ela vai, em vez de melhorar, ela vai aumentando, ela vai persistentemente ficando com um quadro de febre alta. E com isso, a criança vai ficando mais prostrada, mais abatida. Então, a criança com gripe, com 3 a 4 dias de febre, ela já deveria estar no 4º dia, amenizando a temperatura, melhorando o início dos sintomas, né? E nesse quadro de pneumonia, o quadro está avançando, a criança já está ficando ainda mais abatida, a febre persiste alta. E aí um detalhe, vocês, ao começarem a ficarem mais atentos, vão ver que a criança começa a ter uma respiração mais acelerada, ficar mais com a sensação de cansaço, e pode aparecer uma sensação de dor no peito. E essa dor no peito, na pneumonia, diferente da asma, que é uma sensação de dor no peito para respirar, né? Na pneumonia, ela vai aparecer mais na tosse. Então, ela tosse e começa a ter dor, tá? E quando respira profundamente, ok? Quando ela avança e chega mais profundamente, a pneumonia mais extensa provoca falta de ar importante, levando a criança à internação. Na criança maior, a tosse já é menos produtora de catarro, perdão, tá? Sendo um pouco mais tosse, seca, mais persistente,
e vindo da mesma forma, com febre alta, abatimentos, dor no peito ao respirar, ao tossir, e ter uma respiração acelerada. Ela começa a ter uma frequência da respiração também acelerada e pode, se for uma pneumonia importante, vir com uma sensação de falta de ar. Então, meus amigos, pneumonia é um processo inflamatório mais acentuado, compromete mais a parte inferior do pulmão, que é um órgão mais nobre de toda a via respiratória, e fazendo com que a criança esteja mais comprometida no seu estado geral, estaria mais consumida e colocando em risco a vida dela, porque a pneumonia já é um processo inflamatório que está evoluindo para um local de um órgão nobre, onde a criança tem a sua localização da sua respiração fundamental. Comprometeu, evoluiu, a falta de ar aparece. É um sinal de gravidade, um sinal de alerta. Fique atentos, tá bom? Com tudo isso que nós falamos até agora, o que nós vamos ficar de reflexão? Que não adianta tratar a tosse. Temos que tratar a causa da tosse, tá? Então, para a gente tratar a causa, eu preciso identificar a causa. Como que eu identifico? Conhecendo as características das tosses e dos problemas de saúde com os quais as crianças têm. Se vocês entenderam essas causas que eu citei até agora, vocês vão entender a maioria das manifestações de tosse que as crianças têm até agora, tá? Essas não são as únicas causas de tosse nas crianças, mas são as principais, as mais frequentes, tá bom? E o que a gente faz para que não tenha tosse? A conversa de sempre, a orientação que a gente vai bater sempre nessa tecla, porque é fundamental, que é prevenir, né? Nós ouvimos lá atrás nossos avós falarem de nossos ouvidos com muita frequência e bastante ênfase que prevenir é melhor do que remediar. Eu quero fazer de tudo para que meu filho não tenha tosse seguida e que nem chegue uma falta de ar importante que não venha internar. Então, isso é fundamental. E para prevenir, nada mais importante do que agir de forma antecipada ao problema, dando uma boa alimentação para a criança, fazendo um aleitamento materno exclusivo, né, pelo menos 6 meses, tentando fazer um acompanhamento pediátrico com capricho, periodicamente, acompanhando o desenvolvimento e o potencial desenvolvimento da criança de forma plena, nos quadros do dia a dia, na situação do dia a dia, para evitar lavar as mãozinhas, já começar com as crianças serem orientadas em casa, na escola, em todos os ambientes, né, que estiverem, os brinquedos que as crianças tiverem, importante a gente chegar antes, fazer a higiene, fazer a limpeza, seja em casa, seja na escola, todo lugar que as crianças estiverem manipulando os objetos, elas têm que ser limpos com frequência, de preferência, claro, diariamente. Vacinar as crianças contra a gripe, porque é grande problema que acarreta a manifestação de muitas doenças e que muitas vezes pode vir com complicação, é a gripe. Então, nada mais do que prevenir a vacinando as crianças a partir de 6 meses e depois todos os anos. Quando a gente tosse, lava as mãos, é importante que a gente tenha consciência de que a gente faça isso com uma forma habitual. Até na hora de tossir no coco do braço, e se foi na mão, lavar as mãos, né? E aquelas pessoas que estão com algum sintoma de gripe, de resfriado ou tossindo, seja em casa ou não, meus amigos, tem que usar máscara, tá? Só os japoneses usavam. A gente aprendeu com a pandemia que isso é um mecanismo para evitar, e eficaz para evitar a transmissão daquelas gotículas durante a tosse para as outras pessoas, tá bom? E, claro, ficar distante das pessoas doentes, né? Pelo menos 1,5 m é fundamental de distanciamento. Você não sabe quem está doente ou não, ali na sala de espera, no shopping, né? Na fila. Então, é importante que a gente, quando perceber que alguém tem algum sintoma, que a gente mantenha a distância e pratique essas medidas preventivas, ok? Então, meus amigos, como nós falamos, prevenção é fundamental. E ela é mais do que uma atitude, ela é um ato de amor. E o amor que é fundamental que nós tenhamos em tudo que a gente faz para a nossa família. E essa é o núcleo fundamental e sentido de toda a nossa vida, e objeto de nosso trabalho é voltar para a família que tenha saúde, que tenha pleno desenvolvimento. E como que faz isso? Prevenindo. Mais do que isso, instruindo. E é isso que nós estamos fazendo hoje, buscando instruí-los para que vocês saibam lidar com os problemas de saúde que vocês vivem e convivem.
A família é o núcleo principal e objeto de nossa preocupação. Não importa quem você tenha escolhido para amar e criar sua família. É importante que dentro dessa família você tenha integração, que você tenha verdadeiro amor, que você faça com a motivação desse amor, né? Que ame cada momento da sua vida, fazendo com que cada ato você empregue toda a sua energia e toda a sua expectativa. Pois quem se orienta, quem se instrui, se prepara, seja que for a situação que você vive em cada família. Que dentro de cada situação que cada um passa, só a dor que cada um sente faz com que todos nós saibamos o motivo pelo qual que a gente tem de entender que importa e nós devemos importar uns com os outros. Na hora de prevenir, não estou prevenindo só o cuidar da saúde do meu filho, da minha família, mas de toda uma sociedade. E diante de tudo isso, o que é fundamental é que a gente aprenda a ser feliz com o que a gente tem, né? Com a família que a gente tem, e que a gente saiba construir hoje e o amanhã. Gente, essa é a nossa aula de hoje, espero que esteja preenchendo um pouco do vácuo das informações e das dúvidas que vocês tinham, mas nós vamos estar disponíveis agora para responder as perguntas de vocês. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem, baseada em tudo que nós trouxemos de mensagem de informação para vocês. Foi objeto de nossa preocupação em ter observado, ao longo dos nossos 30 anos de experiência, as dúvidas, as ansiedades, os medos, as preocupações dos pais, muitas vezes saindo mais preocupados de uma consulta do que entrou, ansiosos, né? Fatigados, né? Passando noites com a criança tossindo e não saber o que tem. Então, nós, eu e minha equipe, nós organizamos um manual para que possa estar acessível a todos vocês, através da plataforma digital, que encontra esse conteúdo para vocês se instruírem, se prepararem para a vida, para cuidar dos seus filhos da melhor forma, para poder lidar com o problema que vocês vivem em casa, das diferentes formas que se manifestarem, mas que estejam mais claro, que esteja o mesmo objetivo. Então, criamos o Manual das Crianças, um material que tem bastante conteúdo, que explica o que, o porquê acontece, os sinais e sintomas, os sinais de alerta, os sinais tranquilizadores, o que fazer, o que não fazer, como prevenir. Está tudo lá, de uma forma clara, objetiva, sem linguagem técnica, fácil acesso para todos vocês. Então, é um material que nós estamos fazendo e entregando para vocês com muito carinho, porque nós preocupamos com isso, com aquilo que é importante para as famílias, para ter saúde e tranquilidade. Ok? É a nossa mensagem de hoje, gente. Agora nós vamos abrir para as perguntas, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e a paciência. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Doutor, Oi? me ouve? Então, doutor, na aula passada eu até comentei com o senhor da técnica de enfermagem no hospital aqui da minha região, Sim. e estava cuidando do meu bebê não pegar bronquiolite de novo, mas enfim, ele estava com a tossezinha já na época, e na consulta periódica, a doutora fez a ausculta pulmonar, tudo limpo, tudo ok, disse que era uma rinite, né? Sim. Estava tratando com desloratadina, só que essa tosse não foi embora, né? Aí continuou, começou a ficar bem produtiva a tosse, levei no pronto atendimento da Unimed, que nós temos aqui na nossa região, e aí a doutora constatou que era uma laringite. Quanto tempo dura esses sintomas da laringite? Porque, tipo, a febre, a tosse produtiva parece que aumentou, e realmente ela piora à noite, né? Piora bastante à noite. E quanto tempo fica esses sintomas? Quanto tempo para a cura? Que ele está fazendo o tratamento com ixizine. Viridiane, né? Viridiane, excelente pergunta. Isso é dúvida de muitos pais, tá? Meu filho está tossindo há muito tempo, uma hora é de um jeito, hora de outro, tá? E por que a persistência? Se o quadro está persistente, ele teve um quadro agudo, aí você falou laringite. Outro momento ele estava tossindo, era uma gripe ou era uma manifestação de rinite, tá? Então, isso mostra que o seu filho tem uma doença crônica, ok? Que manifesta com algumas crises. Agora, a laringite, agora é uma rinite,
tá? E pode ser uma asma, certo? Então, seu filho, por base, eu tenho que pensar o quê? Ele tem uma doença crônica, eu tenho que afastar um quadro de alergia, tá bom? Uhum. Se ele é pequenininho, menos de 2 anos, eu não consigo fazer um teste alérgico confiável para dizer, ele é alérgico, tá? Mas eu, pelas características da sua história, eu já estou deduzindo que ele tem uma base alérgica, tá bom? Base alérgica, eu faço um tratamento específico para o quadro alérgico que está manifestando, muitas vezes, ou eu trato, dependendo da frequência, as crises, então ele está com laringite, eu vou tratar o quadro de laringite, já pensando que é uma manifestação alérgica, tá? Então eu tenho uma característica, alguns tipos de medicação que eu vou utilizar para essa situação. Se ele for de uma rinite, a mesma coisa com outro arsenal de medicamento. Se ele já desenvolveu uma asma, por quê? Vou pensar numa asma. Porque uma criança com rinite, como tudo é um quadro crônico de uma alergia, eu estou pensando, ele pode, em algum momento, ter rinite e nada impede de ele ter uma asma. Então, eu tenho... Às vezes a doutora fala, agora eu estou escutando o pulmão, não estou ouvindo, tá? Sim. Então, é numa asma. Então ele deve ser uma rinite, é a dedução dela, tá? Mas nada impede de a asma também se manifestar só por tosse, viu, Veridiane? Quando é que eu vou pensar que é uma asma e não vai ser uma rinite? Tem diferença, por isso nós trouxemos conteúdo para hoje. Rinite, a criança vai peitar, vai tossir, vai espirrar, vai entupir, tá? E não tem nada pulmão, não tem escuto, não tem barulho, tá? A tosse é mais seca e começa a produzir com o passar do tempo, porque vai acumular catarro. Na asma, o que vai acontecer? A criança vai correr, pular, brincar, começa a tossir sem parar. Opa! Ela já está com manifestação de quê? De crise de asma. Mas não escuta pulmão, mas é uma manifestação asmática. Entendeu? Então, os sinais, eles vão me dando uma pista da manifestação de que é a tosse, tá? A causa da tosse, tá bom? Sim, sim. E é mais o tempo, assim, tipo, da laringite, porque eu noto, assim, que ele não tem esses sintomas para asma, né? Realmente só aquela tossezinha só à noite que piora, e ele brinca durante o dia, ele caminha, que agora ele começou a caminhar agora, né? Ele caminha bastante e não ataca a tosse durante a tarde, tudo tranquilo, só à noite. Então não tem asma, ele pode ter rinite. Aí o que acontece? Eu pensei na rinite, tá ótimo, identificou o problema. Qual é o segundo passo? Acertar na medicação certa. Esse é o segundo desafio. O problema é que quando eu não conheço a criança, eu não vejo a resposta à primeira medida, eu não sei o que estou tratando de direito, entendeu? Porque eu vou usar ixizine para rinite, não vai fazer efeito nenhum. Aí eu fiz isoloratadina, olha, respondeu, mas respondeu mais assim. Aí eu fiz Alegra, melhorou. Então, meu filho, ele tem rinite, e que responde o Alegra, não responde o isoloratadina, entendeu? Então, parece assim, eu estou testando, mas, na verdade, eu não conheço, né? Então, às vezes, a gente vai testando um remédio que funciona. A mesma coisa quando a gente fala da febre. O paracetamol não responde, mas a dipirona baixa a febre do meu filho. A dipirona que eu vou usar. Se melhora com a isoloratadina, que eu vou usar. Primeiro passo é exatamente esse, identificar a causa, tá bom? Não vou fazer... Então, ele não tem um tempo assim, dos sintomas, para os sintomas ir embora, então. Só depois que acerta a medicação, realmente. Se eu estou tratando a causa e acertei no remédio, a tosse vai desaparecer. Sim. Uma coisa que é importante, nisso que você falou, que algumas pessoas já falaram aqui também, eu vi que escreveram, gente, tosse não é normal, tá bom? O normal não é tossir. Se está tossindo, eu tenho que buscar a causa, eu tenho que identificar. Só que é o seguinte, eu tenho a rinite alérgica, já identifiquei a causa, o segundo passo é tratar. Mas o terceiro passo é identificar aquilo que está causando a rinite. Por exemplo, não adianta eu tratar a rinite, está certinho o tratamento, se a causa da rinite está ali no mofo da casa, se é no cigarro que alguém fuma em casa, se é a gripe que ele está pegando toda hora na creche, entendeu? Então, eu tenho alguma coisa que está sustentando a manutenção da gripe. Eu tenho que tirar isso, a manutenção da rinite. Eu tenho que tirar isso, tenho que fazer o tratamento certo, Entendeu? Obrigada, doutora. Imagina, prazer. Olha, Eliette, a criança estava tossindo, estava encatarradinha, até vomitou, tá vendo? Só que quando o raio-x foi feito, estava mostrando catarro.
o médico falou que tem catarro, vai tratar fez amoxicilina, tá? Olha, gente, não se trata catarro no peito com antibiótico. Antibiótico é o tratamento para pneumonia, como nós falamos. É bactéria, ela tem uma imagem, tá? Então, ela não é um catarro, é uma inflamação, ela é uma condensação, ela tem uma característica própria. Eu não trato catarro com antibiótico, ok? Eu não trato gripe com antibiótico. Essa não é uma forma de tratar a inflamação nos brônquios, tá? Às vezes os brônquios estão inflamados, eu tenho que usar um remédio para broncodilatar e às vezes diminuir aquela inflamação. Então, eu uso o salbutamol, uso o corticóide anti-inflamatório. Nesse caso, tá bom? Às vezes o catarro no pulmão é uma criança que está bebendo chiador e está produzindo catarro, e aí aquilo ali é muito comum. O que desencadeou e por que está com febre? Porque ele desencadeou a crise do chiado no peito, ele é um bebê chiador, porque ele pegou uma gripe, e a gripe vem com febre. Então, febre, catarro no peito, se a pessoa não ficar atento, taca antibiótico, entendeu? E é apenas um vírus que está causando isso. O vírus faz 3, 4 dias de febre. Início, febre alta, depois vai caindo, ok? Ok. Doutor, boa noite. Boa noite. É o Barros. Oi, Barros, pode falar. Sobre a lavagem nasal, ela ajuda bastante, não é isso? Sim, sim, bastante, porque lembra aquele catarro que está ali atrás, que a gente falou na gripe, no resfriado, na rinite, não desce lá atrás e começa a provocar tosse? Esse catarro também desce pela frente. Então, essa presença de secreção, enquanto estiver ali, ela vai provocar tosse, tá bom? Então, maneira de tirar o catarro, para diminuir a tosse, é lavar o nariz de uma forma eficiente, né, de qualquer jeito, e elevar a cabeceira, porque eu tiro aquele catarro que desce lá por trás, está provocando, elevando a cabeceira. A criança consegue engolir, o catarro desce, diminui a tosse. Então, são duas maneiras fundamentais. Mas pode perguntar mais. Certo. Eu respondi ou não, Barros? Sim, sim. Ah, tá ótimo. Duas vezes ao dia tá bom? De manhã e à noite? Não. Para lavar o nariz? Isso, da criança com a seringa. Sim, ó. A regra é o seguinte, principais, tá? É lavar o nariz toda vez antes de mamar, antes de comer e antes de dormir. E toda vez que estiver com o nariz entupido com catarro. Então, acaba sendo mais vezes. Ah, sim, sim. Nunca fazer isso com a barriguinha cheia de alimento, porque uma das coisas em criança pequena, você viu que a criança produz muito catarro, ela chega a vomitar. Então, se eu jogar um soro com a barriguinha cheia, eu posso, às vezes, provocar vômito, tá? Então, é sempre antes de mamar, antes de comer e antes de dormir, ok? Certo. Eu vi que o senhor é homeopata, não é isso, se eu não me engano? Sou. Certo. Existe algum medicamento para asma? Que meu filho é asmático, ele tem 5 anos. Só tem o seguinte, a homeopatia age um pouquinho diferente, Barros. Eu não vou tratar somente a tosse. A homeopatia eu trato a criança que está com tosse. Então, o remedinho ele é específico para aquela criança que está com aquela tosse. Eu não faço como na alopatia, como estou falando agora. Eu tenho a tosse catarradinha, que é do chiado no peito, eu tenho um remédio. Então, eu vou tratar o chiado no peito, e não vou olhar somente a criança, eu vou tratar a tosse daquela criança. Já na homeopatia, eu vejo a criança. Então, eu preciso conhecer a criança, saber o comportamento, a forma de reagir. Teria que ter mais informação com mais detalhe, mas funciona super bem. E, inclusive, foi bom você ter falado, porque mais para frente nós vamos falar só de homeopatia, entregando os medicamentos para o dia a dia para vocês. Mais para frente. Nós estamos só começando a nossa jornada. Ah, certo. Ok, obrigado. Um prazer. Elma, você falou que a neném de 5 anos está com tosse frequente, tosse seca, rouca, que às vezes piora no período de inverno, né? E aí toma antialérgico, toma antirremedinho corticoide, e às vezes não melhora o suficiente, tá? E melhorou um pouquinho com a cibrofilina, tá? Provavelmente, pelas características que você está falando, a criança pode ser uma tosse com muita frequência, ele ser um alérgico, que manifesta com laringite e provavelmente se manifesta com quadro asmático. Tem que ver se a criança realmente tem toda a característica de asmático, como nós falamos, tá? Porque a cibrofilina, ele é um broncodilatador, tá? Não é o mais eficiente para isso, tem muitas reações colaterais, então não é uma primeira opção nossa, mas se melhorou,
eu tenho que pensar nessa possibilidade de ter agido na broncodilatação. Então, pode ser uma criança asmática, tá bom? Tem uma pergunta mais para cima do José Antônio Alcala. Está um pouco mais para cima ali. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. José falou que o filho tem 4 anos, constantemente está com tosse com catarro e passa há mais de 3 meses seguidos tossindo, né? Os pediatras já passaram expectorante e inalação, mas não passa. É isso que nós falamos, viu, José? O que eu estou tratando? Né? Interessa saber. Ele está há 3 meses tossindo, mas por quê, doutor? Gente, não tenham vergonha de perguntar, é fundamental que perguntem, tá? Que entendam o que meu filho tem. Porque eu vou saber, inclusive, agora, com essas informações que nós estamos entregando a vocês, a saber que meu filho tem asma, meu filho tem rinite, ele é um bebê chiador. Com 4 anos, já não é bebê chiador, porque até 2 anos. Eu já começo a me identificar. Se ele está tossindo, ele tem catarro no peito, ele tem chiado, sensação de aperto, tosse persistente, corre, pula e brinca e tosse, meu filho provavelmente tem asma. Tá ok? Quem mais? Tem da Elisete Mariano. Garganta inflamada e logo vem a tosse. E logo fica cheia, porque será que tem a garganta e vem a tosse? Então, a criança que tem o nariz entupido, está produzindo bastante secreçãozinha, inflama com frequência a garganta. Gente, uma coisa interessante nessa pergunta. Se eu tenho somente a garganta inflamada, eu não tenho tosse, tá? Infecção de garganta não dá tosse. Quando dá tosse? Quando tem catarro. Infecção de garganta, amidalite, não dá tosse, não tem catarro. Então, não é amidalite, é uma provável gripe, que vem com garganta inflamada. Mas gripe vem com febre, indisposição, como nós falamos. Se ele tem catarro, nariz entupido, vive com a boquinha aberta, provavelmente é uma criança que tem rinite alérgica, tá bom? Então, a gente já vai pensando nesses probleminhas baseado nesses critérios, tá bom? Lavar o narizinho, gente, olha, é importante estar sempre lavando, principalmente naqueles dias que são secos, que resseca, o ar tem pouca umidade, e mesmo que não tenha rinite, não tenha reação alérgica, o narizinho vai estar irritado e pode, de qualquer forma, provocar um pouquinho de tosse, tá? A Marcela perguntou da homeopatia. Oh, que legal. Ó, a homeopatia tem remédio para quase todas as doenças, viu, Marcela? O que a gente precisa exatamente saber a criança que está com sinusite. Eu não vou tratar somente a sinusite, eu vou tratar a criança, a pessoa, eu tenho que conhecer a criança, tá bom? Mas é bastante eficaz, tá? Em breve, se Deus quiser, nós vamos trazer homeopatia para vocês, para usar o dia a dia. É só estar acompanhando, estar no nosso grupo, acompanhando as informações que nós vamos estar sempre divulgando, tá? No nosso Instagram, na rede social, para a gente deixar vocês informados. Ó, a Ediária está com neném de 9 meses, está com tosse há mais de 1 mês. Já fez loratadina, fez Alegre, fez Predicin, até deu uma melhoradinha, mas volta novamente, piorando à noite e de madrugada. Ou seja, se está piorando à noite e de madrugada, alguma coisa atrás do narizinho tem. Mas o que eu estou tratando? É a mesma questão, né? O que meu neném tem há 1 mês que está tossindo? Não tem catarro no peito, não tem chiado? Então, vou pensar numa possibilidade de ser rinite. Ver o que está causando, a gente precisa ver o fator que causa e ver o melhor remedinho para poder amenizar esse sintoma, tratando a causa, tá bom? Isso, muitas vezes a sinusite é uma reação, uma complicação da rinite alérgica. Então, a criança com a rinite alérgica, ela produz catarro, como vocês ouviram a gente falar. E esse catarro, quando não é bem eficaz, de forma eficiente, ele sendo eliminada, vai continuar produzindo tosse. E a permanência catarro, ali naquela região dos seios da face, vai virar uma contaminação com bactéria. Nesse momento, ela vai começar a ter febre, dor de cabeça, prostração, rosto inchado, vai piorar a tosse, aí já é uma evolução para a sinusite. Tratou a sinusite, acabou a sinusite. Quem que fica ali ainda presente? A rinite alérgica. Só esperando um fator para desencadear a crise, para novamente a criança tossir.
Aí vem nova tosse. Elisete, você viu que quando sua filha teve a pneumonia, e foi uma pneumonia grave, tá? Ela evoluiu para uma pneumonia com complicação, que é a presença de líquido na pleura, que chamaram, então, para você entender que era um derrame pleural. Essa é uma complicação de uma infecção do pulmão, chamada pneumonia, causada pela bactéria. Ela chegou a ficar grave, foi entubada, como você disse, tá? E onde ela começou lá, às vezes com alguns sintomas. Por isso é importante instruí-los. Porque imagina se você tivesse chegado antes, identificado o problema, tendo apresentado a situação para o médico, ter tratado a tempo, evitar que essa doença tivesse evoluído tão grave assim. Portanto, é muito importante que vocês fiquem instruídos. É a nossa expectativa. Pneumonia sem febre existe, tá? Ela hoje está até com uma certa frequência aparecendo aí. É muito frequente em paciente que, às vezes, tem tosse prolongada por mais de 2 semanas, geralmente causando germes atípicos. Essas pneumonias sem febre, ela tem 2 faixas de etário que são comuns. É em bebezinho recém-nascido ou em adolescente, crianças acima de 10 anos, tá? Mas também é possível ser identificada. Sim, Juliette, se a criança está tossindo, é aquela história que nós falamos aqui, né? Por que o meu filho está tossindo? Né? É uma dessas causas que nós apresentamos. Meu filho tem rinite alérgica, ele é um bebê chiador, né? Porque ele é um bebê, né? Se ele está chiando com frequência, ele está tossindo com frequência, ou ele é um bebê chiador, se é a primeira vez que ele está chiando com tosse, tem a característica das 3 semanas, é só bronquiolite, né? Ou ele é uma criança que, mesmo pequenininho, já está manifestando sintomas de rinite alérgica, tá? É importante levar para o médico e reavaliar sim, tá? Mas agora você já vai com outro olhar, com outra ideia, né? Ó, sinusites frequentes, tá? Por mais que possa ser uma rinite, tem que ser investigada, viu, Marcela? O que eu vou investigar? Uma criança que tem rinite, uma sinusite frequente, eu tenho que pensar, por exemplo, se ela não tem um refluxo, tá? Isso é uma das causas de sinusite de repetição, como de ouvido também, tá bom? Então, como falei, sinusites frequentes pode ser por outras causas. O médico, quando tem sintomas repetidos, doenças frequentes de repetição, ele tem obrigatoriamente fazer uma investigação, tá? E aí vai para o lado da alergia, ou para um quadro de doenças que podem causar refluxo, por exemplo, e todas elas também podem desencadear tosse, tá? Mas não são tão frequentes assim como o pessoal fala. Olha, Elisete, gripes frequentes, recorrentes, tá? Gripe mesmo, febre, dor de garganta, tosse, são vírus que a criança está adquirindo com uma certa frequência no ambiente que está sendo propício para ela. Tem que rever essa questão, tá? Se compensa deixar a criança, por exemplo, nesse momento, no ambiente onde ela está pegando tanta gripe, tá? Isso não quer dizer que a criança tenha seu estado de imunidade alterada, ou ela seja fraca, ou tenha uma imunidade baixa, ok? Isso acontece, às vezes, por um ambiente que seja propício para disseminação e circulação, tá? Um dos ambientes onde a gente observa isso são as creches. Então, tem que dar uma olhadinha na creche, como que está lá, o número de crianças, como as professorinhas estão lidando, porque, às vezes, o número de crianças doentes com muita frequência fará com que isso se repita e seu filho tenha bastante infecções mesmo, tá? Pode gerar pneumonia? Pode com certeza em algum momento, tá? Ok, pessoal? Mais alguma dúvida para nós encerrarmos nossa conversa de hoje? Doutor, só mais uma pergunta. Claro. É o Barro. Diga, Barro. Igual eu expliquei, meu filho tem asma, ele tem 5 anos. Sim. Vai ter alguma idade assim que ele vai estar mais forte e talvez essa asma possa sumir ou não?
Como falei, tem asma alérgica, viu, Barros? E tem asma não alérgica. A asma não alérgica é a maioria. Essa asma que não é alérgica, pega uma gripe, pega um resfriado, a criança tem um chiado, tosse, cansa. Como falei do quadro, tá? Essa desaparece, na sua grande maioria, antes dos 7 anos de idade. A criança que tem asma alérgica, por isso é importante saber, elas vão ter crise de asma até a idade adulta. Então, ela vai com 7 anos, tendo crise até ela... Ah, entendi, então. Certo, obrigado. Tudo bem, gente? Eu agradeço a paciência de vocês, espero ter contribuído. Gente, dá uma olhadinha lá, vê a página do manual, espero que esse material possa ajudá-los. Tem muita informação, como nós passamos aqui, com clareza, para que vocês estejam instruídos e preparados para o que tiver que passar. E ao depender de qualquer situação, dúvidas, faça perguntas para a gente, comentários, tá? Para que a gente possa realmente corresponder às expectativas de vocês e estar diminuindo essas dúvidas, essas angústias, essas preocupações, para que vocês estejam mais tranquilos e a família de vocês esteja mais saúde. Fique com Deus, tá bom? Boa noite, obrigado. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.